Bom, vamos lá então. Bom dia a todos novamente. Então, aqui é a segunda parte da aula para vocês sobre a parte de imunologia, como eu já tinha comentado na aula anterior. Então, aqui vai ser uma aula mais para vocês terem esse embasamento melhor de imunologia, para ficar mais fácil e até mesmo mais compreensível a atividade H5P de vocês, tá? Então, imunologia básica para atividade H5P. Esse slide vai ser fundamental para a gente conseguir depois realizar a, a parte do H5P. Bom, então vamos. O que é o sistema imunológico? Né? O sistema imunológico é essa rede de defesa do corpo projetada para identificar, atacar e lembrar ameaças internas e externas, protegendo organismos com precisão e memória. Ou seja, nada mais como até retratei aqui para vocês, um cãozinho à esquerda aqui, que ele está suscetível a diversos tipos de infecção e contato com diversos tipos de micro-organismos. E o sistema imunológico serve para isso, para combater essas possíveis ameaças, esses possíveis micro-organismos que podem causar doenças. E além disso, não somente proteger, mas ter essa resposta imunológica duradoura, né? Porque é interessante que o animal ele tem essa produção de anticorpos para ter uma prevenção de uma infecção futura, né? E ter uma resposta mais rápida de uma infecção futura. Então vamos lá, como funções do sistema imune do corpo do animal? A gente vai ter várias, tá? A primeira é reconhecimento de células lesionadas ou mortas pelo próprio corpo, reconhecimento e possível eliminação de tumores, né, e câncer desses animais, reconhecimento e eliminação de células de origem genética, da mesma origem genética, né? Então, em situações de transplantes, o sistema imunológico também tem uma função essencial. E o último que a gente vai falar aqui, que vai ser o mais importante para a gente aqui no momento, é o reconhecimento e eliminação de agentes infecciosos, tá? E isso a gente vai ter uma condição que tem uma resposta imune que a gente chama de inata e adaptativa, quando esse animal ele tem o contato com algum agente infeccioso, tá? Então essa função de contato com algum microorganismo vai ser muito importante para a gente aqui, tá? E esse contato é o que vai definir, e esse contato vai gerar essa resposta imune inata e adaptativa, tá? E a gente tem que entender essas duas classificações para a gente conseguir também entender como que vai ser lá na frente o funcionamento do teste ou o alvo que o teste vai utilizar. Então aqui eu coloquei vários tipos de micro-organismos, né, que pode ter o ataque, né? Pode ser bactéria, vírus, fungos, até mesmo parasitas intestinais, as famosas lombrigas, né? E aqui o que a gente já tinha comentado, que é a forma da leishmania de promastigota, tá? Bom, então essa divisão, né, entre resposta inata e resposta adaptativa nada mais é do que uma resposta inata em que ela vai ser uma resposta de primeiro combate. Então essa resposta inata é o que a gente chama ali comparadamente quando tem uma invasão de algum micro-organismo. E a gente combate primeiro com as células que a gente tem disponível. Então é uma resposta rápida, inespecífica e não tem memória imunológica. Então é como se estivesse mandando lá primeiro os primeiros soldadinhos lá para a guerra para tentar combater essa possível invasão que teve, né? Para tentar amenizar uma possível doença, uma possível infecção posterior. E de que tipo de célula que a gente está falando aqui? Macrófago, neutrófilo, eosinófilo, célula dendrítica. Cada uma vai ter uma função específica, cada uma vai ter um combate de um micro-organismo específico, né, uma preferência. Mas quando a gente está falando de leishmaniose, a gente está falando principalmente do macrófago, tá? Então é que nessa primeira invasão que a leishmania tem lá no sistema, o macrófago vai lá, faz aquela fagocitose daquela leishmania, e aí ali dentro do macrófago ela se transforma na forma mastigota,
tá? E aí a multiplicação acontece por fissão binária, essa divisão que gera duas outras amastigotas, e aí acaba rompendo o macrófago de tão alta essa carga parasitária que está dentro dele. E aí outro macrófago vem e acaba entrando nesse ciclo de multiplicação. Uma outra resposta adaptativa, na verdade, que é a adaptativa, já vai ser contrária da resposta inata, né? Como o próprio nome já diz, ela é adaptativa, então ela demora um pouco mais de tempo. E esse tempo é para quê? Esse tempo é para ter a produção necessária, por exemplo, de um anticorpo. Então demora para esse corpo produzir anticorpo específico para aquele tipo de micro-organismo. Então a gente tem como características de ser uma resposta lenta, porém ela é uma resposta específica e com memória imunológica, né? Eu coloquei aqui específica e inespecífica. O que é isso? Resposta inata e inespecífica é que qualquer coisa que entrar ali de micro-organismo, o corpo vai tentar defender de alguma forma. Aqui de ser específica é o quê? De ter uma resposta focada para algum tipo de micro-organismo, por exemplo, leishmania, por aquela específica célula ou por aquele específico anticorpo e tem uma resposta específica para aquele tipo de micro-organismo, tá? Coloquei separado, resposta inata e resposta adaptativa, mas elas se conversam, tá? Então elas conseguem ter essa comunicação para gerar uma resposta posterior mais eficiente para o animal. E falando da adaptativa, a gente tem a humoral e celular. A celular é propriamente de algumas células que a gente chama de linfócitos T, que combate agentes intracelulares. Então, por exemplo, até aqui na leishmania, a gente tem uma resposta importante de linfócito T, porque tem que combater esse micro-organismo no interior do macrófago. Então, aqui também tem que ter uma resposta, por exemplo, celular importante, tá? Mas no caso, o que vai ser importante para a gente, na situação que a gente está desse curso, vai ser a resposta humoral. O que é a resposta humoral? É uma resposta em que as células são ativadas especificamente para gerar a produção de anticorpo, tá? Então, essas células que são responsáveis por essa produção é o linfócito B, e a produção de anticorpos ocorre de forma que tem o IgM e o IgG de produção, sendo que desses, qual que vai ser utilizado no teste é o IgG, certo? Mas na verdade, o que a gente está falando de anticorpos, mas o que são esses anticorpos, né? São proteínas, na verdade, que ajudam o sistema imune a ter uma resposta mais rápida quando tiver, por exemplo, uma outra infecção pelo próprio micro-organismo, tá? Então, nada mais que substâncias que vão reconhecer esse tipo de micro-organismo e vão avisar lá o sistema imune assim, ó, esse tipo de micro-organismo invadiu aqui e a gente tem que tentar combater ele da forma mais rápida. E aí tem essa comunicação mais rápida, tá? São específicos, ou seja, uma comparação bem fácil para vocês entenderem. Quando nós mesmos, humanos, né, a gente toma uma vacina, por exemplo, para gripe, né, ou estamos tomando a vacinação para Covid. A vacinação ela serve para a produção de anticorpo. Então é específico aquele anticorpo, por exemplo, para o vírus da Covid. Ele não vai ser específico, ele não vai ajudar, por exemplo, num combate por uma gripe, ou num combate, por exemplo, por uma pneumonia bacteriana. Ele vai ser específico para Covid. Aqui é a mesma coisa. Os anticorpos eles são específicos para o tipo de micro-organismo que a gente está falando. Então é o que a gente chama muito de chave fechadura, né? Então não é qualquer chave que abre qualquer fechadura. Então a gente está falando de um anticorpo específico para uma leishmania. Então aquele anticorpo, por exemplo, só vai grudar ou só vai reconhecer a leishmania. Não vai reconhecer, por exemplo, uma salmonela, né, uma bactéria intestinal, estomacal, tá? Então só um exemplo para vocês tentarem ter essa ligação, tá? E a reação sempre com antígenos, né? Os antígenos são substâncias também que estão presentes na superfície ali do micro-organismo. Então, o que liga o anticorpo vai ser o antígeno. Então, essas duas substâncias elas se conectam, tá?
tá? E os anticorpos, eles são produzidos especificamente pelos linfócitos B, tá? Então é o que eu falei para vocês, né? Essa ligação de anticorpo com antígeno é especificamente comparadamente, né, com chave e fechadura. Só uma representação para vocês aqui, né? A forma mastigota, né, que eu coloquei lá da leishmania. Esse em verdinho é como se fosse os antígenos e esse daqui em azul é como se fosse os anticorpos específicos para o antígeno de leishmania, tá? Então, quando esse anticorpo ele gruda aqui nesse antígeno, ele meio que sinaliza para o sistema imune lá que tem uma forma de amastigota e tem leishmania no corpo desse animal, tá? Por que existe o antígeno, né? Por que esse anticorpo ele gruda no antígeno? Porque é muito mais fácil o anticorpo ele reconhecer apenas uma estrutura que é específica daquele micro-organismo do que ele ter uma trabalheira toda de reconhecer todo o micro-organismo, que demora muito mais tempo, né? Então ele isola esse antígeno para reconhecimento. E aí aqui a gente tem comparadamente, né, pós uma infecção, né, aquele animal então ele entrou em contato com a leishmania, tem uma produção interessante aqui de diferença de anticorpos, né? Como a gente vai ter tanto o IgG quanto o IgM, que são anticorpos que estão na circulação sanguínea, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, após uma infecção, que é esse momento aqui do gráfico do 1, a gente vai ter uma produção muito alta de IgG e também de IgM. Só que o fator do IgM aqui, ele cai conforme o tempo. Então, por exemplo, se a gente está falando de um teste de detecção de anticorpo, a gente quer ver se aquele animal tem anticorpo circulante para aquele tipo de micro-organismo, olhando esse gráfico aqui, é muito melhor a gente ter um teste de diagnóstico para um anticorpo IgG. Por quê? Porque se a gente pega um anticorpo IgM, a gente até consegue pegar um animal positivo aqui nas primeiras 3, 4 semanas. Mas após isso, o teste ele já fica um pouco inviável. Então, por isso que, se é feito um teste com IgM, esses casos que têm uma função crônica da doença, gera esses cães falsos negativos. Então, o teste ele é necessário que seja focado em IgG. Porque essa IgG ela vai ter uma duração muito longa no corpo do animal. Às vezes dura até a vida toda desse animal, né? É muito comparadamente, né? Para vocês conseguirem ter de comparação com a gente, quando a gente fala de infecção por toxoplasmose, né? Uma vez que a gente se infectou por toxoplasmose na vida, a gente vai ter esse IgG por toda a vida. Então a gente faz um teste e dá positivo. O que isso quis dizer? Quis dizer que em algum momento da nossa vida a gente se infectou com toxoplasma e teve a produção de anticorpo e aí perdurou pelo corpo, tá? Então um teste de diagnóstico para leishmaniose ele vai ser focado em IgG, certo? Então esse teste rápido que a gente está tanto falando aqui, tá? É um teste que a gente realiza a campo, ou seja, pode realizar até mesmo ali na porta da casa do tutor, ou pode realizar num centro ali de laboratório que a prefeitura ou que o hospital fornece, tá? E é específico para anticorpos IgG, como eu falei para vocês, tá? As plataformas, né? Por que a gente chama de plataforma? É o teste em si, é tudo aquele local onde a gente vai ver o resultado do teste, certo? E o antígeno lá que a gente tem do parasita é o K28. É aquele antígeno que eu marquei em verdinho para vocês. Tipo de amostra: amostra de sangue, soro ou plasma. Varia um pouco a função de cada uma, mas dá para utilizar qualquer uma dessas. E o que a gente chama lá do DPP, né, que a gente tanto está falando e vai falar no H5P, que é o fluxo duplo em plataforma, que é esse teste aqui que é realizado nos animais que estão com suspeita.
o testezinho, né, como eu falei, a plataforma, e aí aqui a gente vai ter todos os materiais provenientes, né? O próprio líquido que acaba colocando, né, que a gente chama ali de o buffer, que acaba colocando esse tipo de pocinho, a alça para pegar a amostra, seja qual tipo de amostra, tá? E o próprio resultado ali em cima. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então aqui, né, é esse testezinho que vem uma plaquinha de teste e tem 2 poços. Por isso que ele é chamado desse DPP, né? Teste duplo em plataforma. Em que um pocinho vai apenas o buffer, que seria o tampão, e em outro pocinho vai o buffer, o mesmo buffer, o mesmo tampão, mais a amostra que a gente colocou. Tá? Então, antes de realizar o teste, se abrir o teste, ele vem com essas duas linhas de marcação, essa azul e essa verde. Né? Tem que estar com essas duas linhazinhas para a gente dar confiabilidade ao teste. Abriu o teste, abriu a embalagem, viu que não tem essas duas marcações, teste no lixo e pega outro. Tá? Então aqui tem os poços de amostra com tampão e apenas o tampão. E aí é que a gente chama aqui de um teste de diagnóstico imunológico, porque aqui a gente está vendo a resposta que o corpo do animal produz, ou seja, anticorpo. Tá? Aqui a gente está falando de uma técnica que a gente vai tentar comparar o que a gente chama de técnica de sanduíche. Tá? O que é essa técnica de sanduíche? É só para conseguirmos entender como funciona essa plataforma e por que ela acaba dando um positivo ou dando um negativo. Esse teste aqui não tem só para leishmaniose, foi muito famoso, né, na época da Covid. Então esse teste de farmácia que a gente comumente faz para Covid, até mesmo na farmácia, até mesmo em casa, é esse teste ou esse tipo de técnica que a gente chama muitas vezes de sanduíche, tá? Para tentar compreender. O que é essa técnica de sanduíche, na verdade? Então a gente lá na plataforma a gente vai ter o antígeno, então aquele antígeno da leishmania, e a gente tem a amostra do animal. Então a gente pegou o sangue, pingou lá naquele pocinho, e se tiver o anticorpo específico, ele vai grudar no antígeno, porque esse anticorpo ele tem atração pelo antígeno, e aí ele gruda. Só que apenas essa combinação, né, esse grude desse antígeno com anticorpo, não condiz com nada. A gente não conseguiria visualizar esse tipo de combinação no teste. É aí que entra lá o pão do sanduíche, né? Que é um outro anticorpo que vai se grudar ou vai se ligar no anticorpo do animal, que está presente esse anticorpo aqui lá naquele buffer. Lembra que a gente pingava isoladamente também. E aqui esse ouro coloidal serve para quê? Para na hora do teste do resultado aparecer a linha, caso esse animal seja positivo, né? Então é esse ouro coloidal aqui que gera o que a gente consegue ver a olho nu, aquela marcação na plataforma para ver se o animal é negativo ou positivo. Já aqui, quando o animal é negativo, não aparece nada, né? Mas tem uma outra linha que o teste aparece e apresenta para a gente, que é a linha do controle. O que é essa linha do controle para o animal, ou para o teste, né? Que condiz com o resultado para o animal? Condiz com uma confiabilidade no teste. Se apresenta essa linha aqui do C após os 15 minutos de espera do teste para visualizar e não aparece nada, mesma coisa, o teste também ele é dado como inviável de interpretação e vai para o lixo e faz com outro. Mas aqui nessa linha de C, né, que é de controle, o que a gente tem? Tem um anticorpo anti-IgG, ou seja, ele garante ali que se tiver um anticorpo ou se tiver circulação de anticorpo na amostra, ele garante que o teste ele é confiável. Então, os próximos passos é a atividade H5P, que vocês vão conseguir entender um pouco mais sobre a função prática ali do veterinário, como que ele está na saída a campo, quem que trabalha com leishmaniose, como que é a parte prática mesmo sobre isso.
Dúvidas que vocês tiverem, qualquer dúvida, qualquer coisinha que vocês tiverem, anota para a gente tirar essa dúvida no nosso encontro às 3 horas. Por mais que seja uma dúvida que vocês acham que é simples, anota, mas a gente conversa depois. Às vezes termos técnicos aqui que eu falei e vocês não estão acostumados e para a gente aqui é comum, então anota e aí a gente conversa mais no período da tarde. Para esse módulo eu não coloquei nenhuma atividade dissertativa e nenhuma atividade de múltipla escolha no Forms, né? Não coloquei nada disso. Eu vou prezar muito mais pelos pontos de discussão que a gente vai ter. Então venham com pontos, com argumentos, né? Com situações se vocês são contra, né? Da eutanásia, se são a favor. A gente faz mais uma roda de conversa e coloca esclarecimentos que a gente vai ter e a gente vira mais ou menos um bate-papo, né? Nem fica uma coisa muito pesada para vocês, certo? Então, desde já agradeço. Bom curso para vocês agora para realizar a atividade H5P. Qualquer coisa, deixei meu e-mail e vou deixar meu contato celular embaixo aqui na descrição do módulo. Qualquer dúvida ou qualquer dificuldade para acesso do curso ou da atividade, de problema técnico, talvez no site, alguma coisa assim, pode mandar mensagem ou e-mail que a gente resolve isso na hora, tá? Então, bom curso e a gente se vê à tarde.